Olá, boa noite. 20 horas e 1 minuto. Começando aqui nossa live. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Comece a chamar seus amigos, aqueles que você sentiu no coração. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o medo da morte. Nós estamos aqui aguardando a chegada dos nossos alunos também do curso online de mapeamento espiritual. Boa noite, Eduardo. Como vai? Que bom ter você aqui. Ideia. Andréia, uma das nossas alunas, estava falando agora que estava aguardando os nossos alunos do curso online. Curso sobre mapeamento espiritual. Se você deseja saber um pouquinho mais, esteja acessando o site do clavem.com.br. Ali você tem acesso a uma aula gratuita e todas as informações sobre o nosso curso. Eu e Silvana Calisto fizemos um curso totalmente voltado para mapeamento espiritual. Olá, Eduardo, boa noite. Respondeu aqui pra gente a Rê, chegando aqui também. Nossa live semana passada foi frustrada, aparentemente, mas o Senhor nos deu uma direção para a Rejane, e hoje eu tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser uma bênção. Se você conhece alguém que já passou por situações que envolvem o medo da morte, esteja convidando essa pessoa para assistir essa live. Essa live vai estar gravada e vai ficar aqui no perfil do Clavem no Instagram e também no canal do YouTube. Jéssica, tudo bem? Estamos aguardando aí o pessoal chegar. Vamos lá, chamando a Rejane para já estar chegando por aqui também. Janice, querida, uma das intercessoras do Clavem, já está por aqui também. Oi, Cá, tudo bem? Olá, Rejane, tudo bem e você? Tudo bem. Graças a Deus pela internet hoje. Verdade. Realmente nós não sabemos explicar o que aconteceu, mas Deus sabe, né? Deus sabe, verdade. Deus Uhum. sabe. E é muito bom, olha, a Janice colocando aqui hoje vai dar certo. Em nome de Vai dar Jesus certo. vai dar certo. Tivemos aí um pessoal jejuando, orando por essa live hoje. Entramos aí num propósito de jejum e de oração. Regiane, por sua vida, por sua É, casa, pelo seu ministério, agradecendo a Deus pela sua disposição de estar aqui conosco, né? amém. Eu também Tá entrei aí no o... Karine. Ah, é? Nossa, que bênção, porque a Todo gente mundo, sabe... Oi, pode falar. tínhamos que todo mundo estar aí com o mesmo propósito, né? Quando você contou que É, tem que estar no mesmo propósito mesmo. Eu queria que vocês dessem um ok para mim se o som está bom, se o vídeo está bom, se está travando alguma coisa, tanto o meu como o da Rejane, para a gente tentar ajustar, que hoje a gente não quer perder nada, né? Em nome de Jesus, não vamos perder nada dessa live. Uhum. Me deem um ok. Ali a Daniela está dizendo que está ok. Consegue ouvir bem. Ok. Uhum. Ótimo. Glória a Deus. Rê, ora para a gente começar esse tempo, Com, então. com certeza. Ó Deus, ó Pai querido e amado, nós, em primeiro lugar, te convidamos, Senhor Deus, para estar agora conosco na casa da Karine, Amém. aqui no meu escritório onde eu estou, e na casa, onde quer que cada uma das pessoas que estão assistindo esta live, que o Senhor possa entrar, né, no carro, seja onde for e no horário que for, Deus. Acampa seus anjos ao redor também. Amém. Nos dá a direção, Senhor Deus, de tudo que vamos falar e compartilhar Amém. aqui, Senhor Deus. Que as suas Amém. palavras se misturem com as nossas também, Pai.
Cuida Amém. do coração de cada uma das pessoas que entrar, Senhor Deus, e vai trazendo a Sim, elas a Deus. revelação que vem do alto, que vem do céu. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Rê, eu queria que você se apresentasse novamente, né? Aquela semana passada, a gente fez uma live só explicando um pouquinho para as pessoas que não estiveram conosco ou que estiveram e viram que a live não deu certo. Na semana passada, nós tentamos fazer a live com a Rejane, era uma live seguida da live que nós fizemos com a Betânia de Paiva, que também está aqui conosco, onde ela deu seu testemunho, a Betânia. E eu quero incentivar você, se você não assistiu a live da Betânia, assista aqui no nosso perfil também, ou compartilhe no YouTube, porque a live da Betânia tem muito a ver com a live de hoje, que é a live da Regiane. E a Regiane é uma amiga especial, ela e o Eduardo são uma família abençoada, fizeram parte de um tempinho ali juntos conosco, né, Regiane? E foi Vamos lá. tão bom, a gente sempre teve assim um carinho especial por vocês. O Paulo hoje mesmo falou, a gente sempre teve um carinho especial por vocês, por sua família. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho agora pra gente. Tá bom, então, como todo mundo já ouviu, né? Meu nome é Regiane. Eu sou assim uma companheira de alguns anos já da Karine, da Silvana. O pessoal da live conhece bem. Sim. Casada com o Luiz Eduardo. Nós temos dois filhos, o Arthur e o Bernardo. A gente chama eles de A e B. E nós hoje congregamos na Igreja Batista da Lagoinha de Curitiba. Eu e o Eduardo, nós estamos à frente do Ministério de Cura e Libertação, chamado Frido, né? E também acompanhamos aí, fazemos parte aí de um grupo de aconselhamento e tudo mais, porque quando a gente fala de cura e libertação, não tem outro caminho, na verdade, né, Karine? A gente Certo. acaba se envolvendo nos aconselhamentos também, né? E Sim. quando a Karine me chamou, né, me fez o convite, eu imediatamente aceitei e fiquei muito honrada, né? Porque é de bastante responsabilidade, na verdade, participar dessa live, né? Mas eu tenho certeza que tudo que aconteceu, né, pode contribuir muito para você que está assistindo e quem sabe não para você, mas alguém que você conheça e como ela fica gravada, né? Pode alcançar tantas pessoas e eu acho que é com Certo. esse propósito que a gente entra nessa live hoje, né? Uhum. Exatamente, exatamente. Eu tenho ouvido, sabe, Regiane, também uma necessidade, tanto que o nosso curso de mapeamento online nasceu de uma ideia da Silvana Calisto, porque a necessidade de pessoas que, inclusive, não são brasileiros, mas não estão aqui no Brasil, e uma dificuldade muito grande com as igrejas onde eles moram, principalmente agora nesse período de pandemia. O povo brasileiro sempre precisa desse acolhimento, desse aconselhamento, desse pastoreio mais próximo. E o curso nasceu de pessoas que, inclusive, iam pedindo para a gente, né? Olha, a gente não pode estar aí com vocês, não pode congregar, não pode visitar a igreja de vocês. Como que a gente faz? Então, a gente tem visto que a internet hoje, o online hoje, tem sido uma ferramenta super poderosa nas mãos do Espírito Santo. E a minha oração hoje era essa: Espírito Santo, leva essa live para os quatro cantos dessa terra. Eu, Amém. né, eu tenho uma pessoa que está na Índia que vai assistir amanhã, porque ela está muito à frente do nosso horário. Tá Eu dormindo. tenho, tá dormindo, tem pessoas que estão na Suíça também, que estão 4 horas para frente, que pediram para a gente gravar. E isso não é para vaidade, mas é para a gente glorificar a Deus, porque realmente a gente precisa entender. Às vezes a gente escuta assim: você vai ser usada em todas as partes desse mundo, mas a gente não entende a forma, né? Então, Rê, que hoje você possa ser usada pelos quatro cantos dessa terra para estar trazendo uma palavra de esperança. Olá, voltou. Oi, voltou. Oi, voltou.
Então vamos começar. Você pode começar contando, né, o seu testemunho a respeito daquela situação ali que você estava compartilhando na semana passada. Uhum. Bom, eu caminhei, como a Karine comentou, né, um tempo aí é, com a Karine, com a Silvana, desde a nossa conversão, minha e do meu esposo, né, a gente se converteu no primeiro dia que a gente entrou numa igreja evangélica. Era um culto de libertação e a gente ali ficou e está até hoje, né? Mas é, tudo que aconteceu, ele começa, então, há muitos anos atrás, assim, isso tudo começou na minha infância, e eu trabalhando na área de libertação, acho que já há uns 7 anos, mais ou menos, né? Vou ouvir um curso, na verdade, que quem estava ministrando era a Silvana também, você, Karine, na época, né? Uhum. Nós estávamos ali, eu e meu esposo, para ouvir, né? Mas assim, sabe aquele momento que você vai e você fala assim, bom, é, essa ministração, provavelmente tudo que eu vou ouvir, eu já ouvi, Não é né? novidade. Olha quanta ousadia, né? Já ouvi É, isso e vai ser bênção, claro, sempre é, mas eu acho que não é comigo exatamente que as coisas vão acontecer. E num momento a Silvana começa a tratar sobre uma moça, né? Que eu tive o prazer de ouvir a live dela uma semana antes, né? Que era a Betânia, onde ela comentava de uma situação onde a Betânia, ela é gêmea de um menino, eu também sou gêmea do menino, né? E dentro do ventre da mãe ainda, ela perde o irmão, né? E ela começa a tratar e contar várias situações da Betânia e sobre o que aconteceu e como que foi esse fato, como que isso se desenvolveu na vida dela, né? E para mim, assim, eu comecei a me identificar muito com aquilo. Demais, eu parecia que a Silvana estava me contando os sintomas que eram meus e não da Betânia, né? Tem uma situação assim que a Betânia ela assim, tinha um problema muito mais com solidão. E o meu era muito mais com medo. Porque desde muito cedo eu tinha um medo absurdo. Um medo absurdo. Mas aí vocês podem perguntar assim, medo do quê, né? Eu tinha medo de que alguma coisa acontecesse comigo, porque o tempo inteiro eu via alguém, eu não via, mas eu sentia a presença de alguém como se estivesse atrás de mim e que me olhava o tempo todo. E aquilo me amedrontava absurdamente. Então, eu já desde menina, mas eu já era adulta, né? E aquilo nunca saiu de mim. E aí, às vezes a gente pode falar assim, né? Tá bom, então de repente alguém te assustava quando você era criança, né? Sabe coisa de quando os pais ou os avós, ou alguém não tem um discernimento, né? E aí começa a falar assim, cuidado que a bruxa vai te pegar. uhum, Gênero, enfim, tantas coisas podem, né? E aquilo gera um trauma ali. Isso não acontecia, na verdade, era aquele medo de alguma coisa que eu não sabia o que era, mas eu sabia que era alguma coisa ruim, né? E, e a Silvana, ela estava explicando, né, na época, que o que tinha acontecido com a Betânia, e eu comecei a identificar. A minha mãe, ela teve uma gestação onde, durante toda a gestação, ela não sabia que eram gêmeos, que ela tinha ali, não era época de ecografia, nem sim. nada, né? Uhum, Então, mas ela teve, eu sempre ouvi dela
assim que houve um problema que ela quase abortou os filhos dela, que eram eu e meu irmão. E meu irmão, ele vem a falecer 21 dias depois do nascimento. Então houve uma perda ali, Uhum. né? Mas o fato mais interessante é que quanto mais eu ouvia a Silvana contar, mais eu me identificava e mais eu chorava. Eu chorava assim, o Eduardo, meu esposo, não entendia. Ele falava, meu Deus, eu imagino, né? Essa mulher, não sei o que aconteceu nela, né? Mas eu não parava de chorar e procurei a Silvana. Falei, Sil, a gente precisa fazer um Um processo. processo. Uhum. Eu não fiz um mapeamento nesse momento inteiro, como Uhum. fazem, como a gente faz lá, que eu chamo até de inventário espiritual e tal, mas a gente precisava cuidar daquela dor, daquela ferida e curar aquilo. E eu tinha identificado ali aonde que estava a origem, porque não adianta a gente tratar o sentimento hoje, né? Eu tenho que buscar para ver onde que ele começou. E em nenhum Uhum. momento, Karine, de todo esse processo, eu, no meio de um ministério de cura e libertação, eu me dei conta que eu precisava de libertação Certo. e nem de cura, sabe? Eu trabalhava no ministério, servia, né, no ministério, mas eu não sei porque eu não conseguia identificar isso, né? E nunca passou pela minha cabeça que meu problema estava na gestação. Olha só, Olha só. Olha só. que coisa, né? E Que coisa. é, E isso você foi identificando à medida que eu gosto tanto de testemunho, Rê, eu não me canso de dizer. Eu li até um livro do pastor Bill Johnson que é Liberando o Espírito de Profecia, aonde ele cita o seguinte: o poder do testemunho é tão grande porque ele ativa na pessoa que está ouvindo uma fé, exatamente, porque aquilo acontece assim, puxa, eu estou me identificando com essa história, e se Deus fez por essa pessoa, pode fazer por mim também. exatamente. Uhum. Então, o testemunho, ele tem um poder. Então, você que está ouvindo essa live, talvez essa história não seja para você, mas esse testemunho seja para alcançar alguém, ou talvez o seu próprio testemunho vai servir de instrumento para que outra vida que se identifique com a sua possa ser realmente liberta e curada de sintomas, de coisas que a pessoa talvez nem tenha identificado, como a Rê está compartilhando aqui. Ela Uhum. nunca se deu conta que o fato da mãe ter quase perdido ela e o irmão ainda no ventre poderia ter causado um medo que acompanhou ela a vida inteira e que estava desde o ventre ali, Uhum. latente, né? É Que impressionante. interessante. E você falou, né? Eu gosto de testemunho, eu também gosto, porque eu acho que quando eu conto algo que aconteceu comigo, é o Espírito do Senhor trazendo muitas vezes a revelação para a mente daquele que está me ouvindo, sabe? Exato. É muito maravilhoso isso, o que o Espírito Santo faz com os nossos testemunhos, sabe? Ele Sim, pega o meu testemunho e leva no colo da pessoa que precisa ouvir aquilo, verdade. né? Verdade. Assim, é maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, então ele faz tudo perfeito, né? É. Até a Clau está participando aqui, está dizendo o Espírito Santo traz a memória. Sim, o Espírito Santo ele traz a memória, né? Ele traz ali uma situação de revelação, como a Regiane acabou de falar mesmo, né? E essa questão do medo da morte, eu até citei o versículo naquela semana passada e fui atrás do endereço certinho, né? E hoje eu trouxe que está em Hebreus 2,15, que diz assim: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Uhum, é um você veja, mente. né? Uhum. Hebreus 2,15 vai dizer, a palavra de Deus em Hebreus 2,15 vai dizer que o medo da morte escraviza as pessoas. E olha como que é interessante, né? E que, na verdade, em nenhum momento antes desse momento, eu entendia que o meu medo era de um espírito de morte. Ok. Eu tinha medo de alguma coisa que me enxergava e que poderia me fazer mal.
era o sentimento que eu tinha antes de ter discernimento, né? Então o inimigo Uhum. é tão sujo, ele é tão sujo que ele não consegue, ele te engana, né? Traz engano, porque eu não tinha essa percepção, sabe, Karine? Ah, o que eu senti, o que eu sinto é o medo de um espírito de morte. O Impressionante discernimento do o espírito você não tinha discernimento, tido né? ainda. É. Uhum, E uhum. aí, quando eu ouço, né, o testemunho da a Silvana contando o testemunho da Betânia, que eu identifico, opa, o meu problema dessa perseguição que eu vejo alguém atrás de mim e que me persegue está lá no ventre da minha mãe, né? Aí eu fui até a Silvana, falei, Silvana, a gente precisa passar por um processo agora. Você é a minha, você vai fazer o papel, né, de intercessora e libertador da minha libertação nesse momento. Olha que interessante isso, né? Uhum. E aí foi que nós fomos para esse momento, né? Que eu aguardei muita assim, ansiedade até, porque eu tinha acabado de descobrir as razões dos meus medos e eu precisava me libertar deles, né? É isso, é isso. E a gente fica naquela coisa, agora que eu descobri o que que eu faço com isso, né? Eu faço Como com isso. que, como que eu vou lidar com isso? E conta um pouquinho o que que você fez com isso, então, Rê, pra gente. Então, aí nesse período a gente, eu marquei com a Silvana para a gente se encontrar. Nessa ocasião, a Silvana ela trouxe, né, mais duas pessoas. Uma delas era você, né, Karine? Sim. Você vai lembrar, né? E nós começamos, nós não, ela junto com vocês, né, começou um processo de libertação que teve início no momento da concepção de vida, onde houve o encontro do embrião e do ovário, e do óvulo da minha mãe e do meu pai. Olha só o grau de profundidade, né? E Uhum. aí, todo o processo de oração naquele momento veio desde esse momento e a gente ia passando, né? Vocês iam orando e eu também, mês a mês, e a Silvana ia Exato, tendo, né? As exato. orações falando do primeiro mês, do segundo, como eu me sentia amada, e ela ia orando e ia trazendo, e eu ali, né? Junto e ela com vocês, né? Com todo o cuidado do mundo para ver se eu estava bem e tudo mais. Aí chega no terceiro para o quarto mês. E do terceiro para o quarto mês, eu passei mal, muito mal, na hora. Eu senti uma falta de ar, assim, absurda. Eu não sei se você vai lembrar, mas era do terceiro para o quarto mês, assim, foi horrível para mim, assim, eu me senti muito mal. E, e aí foi todo o processo, só que eu precisava entender o que, que aconteceu do terceiro para o quarto mês. Uhum, uhum. E aí, a minha mãe, ela sempre contava dessa questão de que houve durante a gestação, ela tinha quase abortado e tudo mais, mas eu nunca tinha entrado com ela numa conversa mais detalhada sobre isso. Eu falava assim, gente, sei, nem me passava pela cabeça como que foi. Aí eu perguntei nem quando foi. Eu não sabia se era primeiro mês, segundo mês, nono mês. Aliás, minha mãe nem Claro. de nono mês, foram 8 meses. E aí eu perguntei para ela, ela falou assim para mim: o aborto foi do terceiro para o quarto mês. Olha só. Eu quase caí quando ela falou isso, sabe? Porque eu falei, olha que coisa mais impressionante. Do Uhum. quarto mês e eu não tinha noção da gravidade. E aí foi quando ela me contou que ela ficou 20 dias no hospital sangrando, sabe? Então foi bem intenso. E Sim, provavelmente essa tentativa, ninguém, nem eu, ela não teve um aborto, nem meu e nem do meu irmão, mas depois ele veio a falecer lá com 21 dias, né? certo. Mas o que eu observei assim, que ali eu sofri muito.
E provavelmente porque uma tentativa não provocada, né, de aborto por Sim. ela, né? Ali se instalou dentro do útero dela um espírito de morte que me perseguiu quase que toda a Uhum. minha vida, né? Muito mais do que o que eu tenho hoje. Rê, eu queria fazer um parênteses aqui, reforçando que a gente não acredita e também não aceita na prática da regressão, De jeito nenhum. né? Não foi isso. Então, não, na verdade, a gente ali estava sendo conduzida, esse processo que a gente faz, eu só estou querendo comentar porque muita gente me pergunta, gente, isso daí é regressão? Eu falo, não, nós não aceitamos e nós não praticamos a regressão. Na verdade, todo esse material a gente aprendeu a fazer assim, em um dos cursos que a gente fez, e ele é baseado no Salmo 139, onde Deus, o Espírito Santo vai visitar a história da pessoa desde a concepção, desde o ventre, para esquadrinhar essa história e trazer luz para aquilo que ainda pode estar nas trevas. E a revelação vem para a pessoa. Uma das coisas que eu e Silvana, a gente principalmente tem a gente tem assim como compromisso é pedir para que o Espírito Santo mostre para a pessoa que está sendo ministrada. Porque quem está ministrando, o intercessor, ele pode ter uma revelação. Ele pode. Só que é tão melhor quando a pessoa recebe essa revelação, né? E você veja, você ali sentiu um pouco, você relata aqui que né, o Espírito Santo permitiu você se sentir mal, Exato. você teve aquele momento que não foi agradável, mas que era necessário. Até porque Rê, eu já ouvi tantas pessoas falando assim para mim, gente, se eu não tivesse sentido, eu não tinha acreditado. Não é o teu caso. Não era o meu, mas eu também É, vi muito isso. é, Precisava de um toque, né? precisava. A pessoa fala assim para mim, nossa, se eu não tivesse visto ou sentido, eu não teria acreditado. Se fosse, por exemplo, a Silvana ou a Karine dizendo, ah, sua mãe teve aqui, você nesse mês estava passando mal. Não é a mesma coisa, né? Que o Espírito Santo, de forma tão perfeita, fez ali, trouxe a luz, trouxe a revelação no mês exato que você foi tirar a prova dos 9 lá com a sua mãe, né? Perguntar. E perguntar. E eu gosto tanto de lembrar que na Bíblia tudo que está escrito é para nossa instrução. Sim. Tudo. Não tem uma vírgula que não deveria estar lá. Então eu lembro de quando Lucas escreve sobre a mulher encurvada, e ele era médico. E ele não colocou o detalhe de que a mulher estava há 18 anos enferma, por acaso. Uhum. É para nossa instrução, para a gente lembrar de fazer perguntas ao Espírito Santo do tipo assim, quando que começou esse medo? Porque, Exatamente. porque isso é relevante, isso é muito importante. Quando, como, por quê, né? São Uhum. perguntas que a gente poderia ali fazer para o Espírito Santo, mas que o Senhor foi conduzido de forma maravilhosa, né? Com certeza. E foi tão impressionante assim, Uhum, porque para mim foi uma libertação mesmo. Eu tinha tanto medo que, por exemplo, eu não conseguia entrar na minha. E o meu medo era muito mais dentro da minha casa, que eu não conseguia entrar na minha casa se não tivesse ninguém, a uhum. ponto de eu não ter chave da minha casa. Olha só. Eu não entrava. Se eu soubesse que minha mãe mora ainda, minha mãe mora com a gente também, se eu soubesse que não tinha ninguém, ela, nem Eduardo, os meninos nunca iam ficar sozinhos porque eles são pequenos, né? Mas se o Eduardo não estivesse, minha mãe não estivesse, e eu batesse na campainha e ninguém atendesse, eu não entrava. Eu não entrava nem na garagem da minha casa. Eu ficava do lado de fora e esperando eles chegarem de algum lugar que estivessem, o tempo que fosse necessário, mas eu não entrava. Uhum, Impressionante, assim, o tamanho desse medo. Por exemplo, as portas do meu quarto tinham que ficar fechadas, a janela no meu quarto tem uma porta que vai para fora, né? Num jardim. Essa porta de vidro, ela sempre tinha que ficar com a janela fechada,
nem 1 milímetro aberto, nem porta de guarda-roupa aberto, porque alguma coisa poderia acontecer comigo. Olha só a gravidade. Chegava a ser uma escravidão mesmo, né, Rê? Total, eu não conseguia fazer as coisas Uhum. sozinha, estar sozinha, né? E eu lembro que uma outra questão que foi muito importante para mim foi quando a Silvana perguntou onde que da minha casa eu tinha mais medo. Tem algum lugar na sua casa que você tem mais medo? Eu lembro que ela me perguntou. E eu falei para ela que era do lado de fora, nesse jardim, exatamente, nesse espaço que eu tenho pro lado de fora. E ela falou assim para mim: o que aconteceu do lado de fora? Aconteceu alguma coisa nesse lugar? E de fato, houve uma tentativa de suicídio nesse lugar por alguém que não interessa nesse momento, porque a gente está falando de mim, né? Mas por alguém Sim, que é muito próximo, assim. E aí ela falou assim: tá vendo o espírito de morte onde ele está instalado também? Ele tomou aquele lugar ali para ele. E aí ela falou para mim assim: bom, vocês já sabem, né? Você e o Eduardo, o que tem que fazer, né? Vocês vão ter que orar ali, né? Expulsando esse espírito de morte dali. E nesse mesmo dia, a gente batalhou e guerreou muito ali. Muito mesmo. A gente orou muito. incrível, né? E hoje não, desde esse dia, nunca mais eu tive esse medo dessas coisas, porque nunca mais eu senti que existia Glória a Deus. atrás de mim, né? Amém. Porque Deus, Amém. ele é maravilhoso, ele cuida da gente com tanto amor, com tanto carinho, que ele não ia permitir jamais que eu vivesse uma vida inteira, né, com esse medo. Sim. E foi tão, é tão marcante essa história, porque ali eu sou apaixonada, como você também, pelo Ministério de Libertação e Cura. E eu sou apaixonada por situações de libertação, principalmente falando, onde a gente tem o discernimento de quem é o nosso inimigo, o que ele está fazendo. Por isso que eu também falo assim, não se preocupe em saber nomes de demônios, não precisa. Né? A Bíblia só fala de, né, o espírito de Mamon, Deus Mamon, por exemplo, que é um demônio, e não fala muito mais do que isso. Então a gente não precisa saber de nomes, não precisa se Não preocupar precisa com isso. dar publicidade a ele, né? Não, então a gente na libertação, a gente aprende a valorizar o que o Senhor faz e usar as armas espirituais, né? Exato. Então você veja, naquele momento, o discernimento do espírito, discernimento de espíritos é um dom do Espírito Santo que ele lhe deu, que ele te deu naquele momento, para você saber, é o medo da morte. O que que eu vou fazer? Eu vou buscar informação por onde ele entrou na minha história. Porque eu não preciso Exato. saber do nome, mas eu posso saber a função para eu identificar o meu inimigo e qual é a estratégia ele está usando contra mim, né? Exatamente. E daquele momento você entender que você estava num cativeiro espiritual sem se dar conta disso. Poderia ser normal ficar esperando no lado de fora do carro, né? E então, assim, tem pessoas que hoje podem estar aprisionadas aqui escutando essa live. Começa a pedir para o Espírito Santo isso, Deus, quem está me deixando nesse cativeiro? Isso não parece ser normal. Uhum, uhum, Hoje eu posso identificar isso, né, como não sendo normal. uhum. E Karine, é tão interessante, né? Porque, por exemplo, na minha casa, minha mãe sabia que eu não ficava sozinha, o Eduardo sabia, né? Mas eu não contava isso para ninguém. Olha Eu só. guardava isso, né? Eu nunca Uhum, comentei para ninguém que eu tinha essa sensação, né? Mas eu me lembro uhum. que quando eu era menina, eu ia na minha casa tinha uma cozinha, minha casa era de madeira e eu saía da cozinha, eu ia na cozinha às vezes porque eu queria pegar alguma coisa lá. Eu lembro de eu voltando correndo, 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 sabe? Com medo. Uhum, Conseguia ficar, né? E, uhum. e é tão importante quando a gente pode falar sobre Que benção. nossas
sentimento, sabe? A gente está falando aqui hoje do medo, né? Mas Uhum. a gente precisa falar aquilo que nos aflige, sabe? Amém. Exemplo, né, do medo, mas às vezes eu tenho um sentimento de culpa, eu não deixo ninguém chegar a saber aquele sentimento de culpa. Como que alguém vai me Uhum. ajudar? Se Pois você é. conta, né? A gente precisa Uhum. contar, né? Uhum. Uhum. É interessante isso porque me lembra o texto de Tiago 5,16, onde a gente está ali sendo incentivado pela palavra de Deus a confessar os vossos pecados ou confessar as vossas dores uns aos outros para que sareis, para Para que que sejam sarados, né? Para que exatamente. sejam curados. Então, o aconselhamento, como você disse no início, que hoje você e o Eduardo estão ali imersos nesse ministério, né, de libertação, cura, aconselhamento. O aconselhamento é isso, é você caminhar com alguém e a pessoa ter essa certeza baseada na palavra de Deus. Se eu compartilhar com alguém as minhas dores, as minhas aflições, eu vou começar a ser curado. Enquanto eu aprisiono isso dentro de mim, enquanto ninguém sabia, né? O Salmo 32 diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secavam. Uhum. Então, o que a gente guarda não vai deixar de existir, mas a partir do momento que eu deixar tirar, o Espírito Santo me ajudar a trazer para a luz e deixar na cruz, ele já levou sobre si tudo isso. Eu não preciso mais carregar, né? Então foi incrível. Rê, eu queria aqui ler umas perguntinhas nesse momento. Tá aqui uma Uhum. pergunta da Andréia aqui. E nesses momentos de cura, que existe uma manifestação física ou um sintoma físico, vamos chamar assim, porque não chegou a ser uma manifestação, foi um sintoma físico. Uhum. Você pode ser que algo fuja do controle, pode ser que seja intensa demais, como essa falta de ar, poderia ter se agravado. Pode, pode ser intensa, pode chegar a derrubar, às vezes, a pessoa onde ela está sentada, a pessoa pode cair no chão, a pessoa pode sentir uma opressão um pouco mais forte, um sufocamento, isso pode acontecer. Só que Pode. nesse momento, né, a Regiane daqui a pouco vai falar um pouquinho também, talvez, disso, mas o que nós fazemos? Qual que é o que eu quero te encorajar a fazer num caso desses? Convide o Espírito Santo, fale, Espírito Santo, enche essa pessoa agora com a tua presença. Obrigada, Senhor, pela revelação, mas enche essa pessoa com a tua presença. Espírito Santo, vem enchendo. Um dia desses, Rê e André, que perguntou, tinha uma moça que eu estava ministrando, ela sentia como se tivesse alguém apertando o coração dela com a mão a ponto dela não aguentar a dor. Nossa. E eu falei assim, convide o Senhor para colocar o coração dele sobre o seu. Ela falava, Jesus, coloca seu coração sobre o meu. Naquele momento ela disse assim, passou. Ai, olha só que lindo. Entende? Porque você veja que demônio que vai ter a ousadia de tocar o coração de Jesus, Exatamente. Exatamente, né? né? Então, tudo que você for fazer numa ministração, eu quero te encorajar, convide o Espírito Santo para estar ali intervindo naquele momento. E sempre Uhum. mantendo a pessoa participando ativamente do processo. Perguntando se ela está se sentindo bem, né? Até porque você possa direcionar a oração naquele momento, como foi esse Certo. caso, né? Que Uhum, você relatou, né? uhum, Eu vi que alguém colocou ali que pode ser que seja algo que te, né? Que você sinta uma pressão muito grande, que você sinta uma dor muito grande, que sinta uma falta de ar, como foi o meu exemplo, né? Só que você está num processo de cura. E isso não isso. tem preço, né? Isso não tem preço. E a gente sabe que o Espírito Santo vai estar te dando a mão, na verdade, né? E te incentivando a seguir adiante, né? Isso. Parece que você e a Betânia estavam fazendo a mesma escrita ali. Você falando e a Betânia tinha escrito assim. Pode acontecer tudo isso, Karine, mas a sensação de alívio da dor por libertação é muito melhor. É verdade. Olha, é coisa de gêmeas. Ah, que legal. Eu acho Uhum, que é fantástico. A gente tem mesmo que a gente tem que
passar por esse processo, porque é o Senhor que está cuidando de você, sabe? A gente Isso. sente o cuidado de Deus sobre a nossa vida, assim, e como Ele cuida dos pequenos detalhes, né? Porque a gente poderia fazer a oração ali e parar por ali, aí vem a Silvana e pergunta, mas tem algum lugar onde você tem mais medo? Olha só, né? Que especial, Certo, né? certo, certo. Então, Rê, e e fala, isso tudo passou, né? isso tudo passou. E você veja, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho também é como que isso refletiu no teu ministério, porque você compartilhou no começo de que você já estava servindo no Ministério de Libertação e Cura, e que mesmo servindo, todos nós temos aí, né, a gente só vai parar de ser trabalhado e tratado pelo Espírito Santo lá no céu. Ali a gente vai estar É. zerado, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que que acrescentou isso no teu ministério para que você pudesse encorajar aqueles que não estão se sentindo habilitados de estar atuante no ministério hoje, porque pensam que tem muita coisa ainda para tratar. Uhum. Bom, primeiro que concordo totalmente com você. Nós estamos em tratamento contínuo, todos nós. Uhum, uhum, É, uma das coisas que me ajudou muito é que é engraçado que a gente sempre ouve, né, que Deus quer, ele traz situações na vida da gente que é exatamente sobre essas situações que ele quer que a gente testemunhe, né? Então eu passei por um processo sim de libertação. E quando eu vou para um processo desse de cura, libertação, eu posso dizer assim, eu já passei por isso, né? Então eu posso dizer assim, eu sou um testemunho vivo. Eu não ouvi, não me disseram que isso pode acontecer, você pode ser liberto. Eu fui liberto de algo que não veio de mim, mas foi colocado sobre mim, né? Porque eu fantástico. estava Uhum, lá dentro, né? Do útero da minha uhum. mãe. Então, a gente e também uma outra coisa que me ajudou e que é até um modelo das reuniões que a gente tem lá no Frido a gente sempre trata de vários temas, mas a ideia é que as pessoas que estão ali possam falar das suas dores. Eu falei, né? Eu não Uhum. contava para ninguém isso, né? E lá a gente sempre fala, você pode contar aqui para quem está aqui da sua dor, ou então se você é livre para você trazer uma situação que você está vivendo agora, ou que você já viveu e conte se você já viveu como que você superou isso. Porque certamente ali, e é sempre assim, tem alguém que precisa ouvir exatamente ou que o outro também está passando, ou que ele já passou. E é muito impressionante, sempre funciona muito bem, porque o Espírito Santo sempre vai colocar as pessoas certas no lugar ali, né, para sentarem naquele dia, para um ouvir o outro. Então, e o falar também me cura, porque quando eu falo, eu estou colocando para fora algo que às vezes internamente eu nem consegui processar na minha cabeça, né? Certo. É impressionante Uhum. quando a gente fala, né? Às vezes eu vou falar algo que eu falo assim, nossa, olha só, não tinha vindo isso nunca na minha mente, mas quando eu coloco para fora, aquilo é totalmente diferente, né? Há um mover ali no mundo É espiritual. incrível, é incrível, é incrível. Eu já ouvi uma pessoa, isso me marcou muito para a gente ter a noção da responsabilidade, não é peso, é privilégio servir a Deus no ministério, mas a responsabilidade de você ouvir alguém. Um dia uma pessoa me falou assim, Tagine do céu, como é que eu fui te falar isso? Eu não conversava isso nem com Deus. Olha só. Olha que E aquilo prisão, me né? deixou, nossa, aquilo me deixou assim com um senso de responsabilidade e ao mesmo tempo uma luzinha. O diabo não quer que você primeiro ore pelas suas dificuldades e pelas suas dores. Ele não quer que você converse com Deus sobre isso, porque ele sabe que Deus vai trazer uma solução. Deus que é luz, que é verdade, e é conhecendo a verdade que nós somos libertos,
ele vai trazer, ele vai te dar acesso a uma verdade que vai te libertar, que vai te curar, né? Então, assim, a minha responsabilidade enquanto eu escuto isso também, né, Rê? Se a gente trabalha no Ministério de Libertação e Cura, você está falando de reuniões e de testemunhos. Mas às vezes você está ouvindo uma pessoa num gabinete ou numa sala, num Sim. atendimento na sua igreja. Cuide disso que você está ouvindo. Cuide como se fosse algo muito precioso, como se fosse algo delicado, que você não pode compartilhar com ninguém. Você tem que ouvir aquilo que você está, que aquela pessoa está te contando e ser somente aquela que vai ajudar aquela pessoa a deixar tudo isso na cruz. Só que a história é da pessoa. Ela só vai testemunhar, ela só vai entrar no grupo e falar abertamente sobre isso quando ela estiver pronta e quando o Espírito mandá-la fazer, né? Uhum. Aqui é um cuidado que eu senti aqui de conversar sobre isso para que você entenda. Nós que trabalhamos em Ministério de Libertação, nós temos esse compromisso em primeiro lugar com o Senhor, de Com confidencialidade, né? Confidencialidade. Isso, esse é um ponto muito relevante, né, no aconselhamento, é a confidencialidade e o não julgamento, né? Quando Perfeito, perfeito. está Uhum, ouvindo outro, você não está na posição de julgador, né? Porque perfeito. se você quiser ocupar esse lugar, o teu lugar não é daí de conselheiro, né? É. Não estamos ali para isso, né? Isso é muito relevante, né? Eu até Uhum. estava me lembrando, Karine, uma outra situação assim, como o inimigo ele é sujo, né? Eu, por muito tempo, eu tinha muitos sonhos com o inimigo e eu não consegui, eu sempre fugia dele. Assim, eu não conseguia, eu fugia e eu acordava. E aí eu aprendi também que eu precisava guerrear, inclusive, nos meus sonhos. Né? Olha, E olha só, quando eu descobri isso, eu falei assim, agora não tem mais brincadeira pro meu lado, né? Eu não quero levantar com essa frustração que eu não fiz nada porque não deu tempo, porque eu acordei primeiro. Né? Agora eu vou guerrear lá no meu sonho. E aí eu pedi para o Espírito Santo isso, sabe? uhum, Se aparecer qualquer tipo de demônio no meu sonho, ele vai sair do meu sonho, inclusive, porque eu vou expulsá-lo ele em nome de Jesus. E eu comecei a amém. fazer isso. Isso passou também, porque daí ele não tem espaço nem nos sonhos, né? Olha só. Exatamente, exatamente. É, o ladrão, né? O diabo ele é considerado, ele é comparado na Bíblia como o ladrão, né? É, Então, o que que acontece? Ele vem para roubar, matar e destruir. O ladrão não entra convidado dentro de uma casa. Ele normalmente ele tenta não. invadir aquela casa, né? Ele tenta invadir nossos sonhos, ele tenta invadir nosso casamento, ele tenta invadir nosso ministério, ele tenta invadir nossos relacionamentos. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele ficar? Eu não posso É. deixar ele ficar. A palavra de Deus me ensina o que eu vou fazer, né? Submeter-vos a Deus, oferecer resistência ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a minha, até mesmo no sonho, né? E como você falou, até a gente tinha comentado na live anterior, que bom que você lembrou disso agora. Eu também não lembrava. E Uhum. que bom que o Espírito Santo está aqui e está lembrando. Mas eu já ouvi isso de pessoas serem visitadas ou atormentadas e perseguidas no sonho. Então eu começava a dizer assim para a pessoa: convide o Espírito Santo para estar dormindo e sonhando com você, Uhum. Maravilhoso. né? Maravilhoso, né? E Você tem que ir com ele para o sonho, tem que ir com ele para o sonho. né? Sim, sim. Rê, a gente está assim nos 10 últimos minutos da nossa live e eu não quero perder esse tempo porque quando dá 1 hora certinho cai o Instagram e eu quero ter a chance de gravar, mas eu queria que você estivesse orando agora, tendo um tempinho de oração agora pelas pessoas que estão nos ouvindo, pelas pessoas que vão nos ouvir e que o Espírito Santo conduzisse você em uma oração agora, para a gente fechar. Para a gente finalizar, né? Então, Uhum.
Senhor, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque hoje não tivemos nenhuma interferência. Nós damos glória Amém. a Deus por isso, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que cuide do coração de todas as pessoas que visitaram essa live ou que vão visitar ainda, Senhor Deus. Que o Senhor possa cuidar delas, Pai. Que o Senhor possa curar, Pai, aquelas feridas que muitas vezes essas pessoas ainda não tiveram coragem, Senhor Deus, de trazer à luz, Senhor Deus, que escondem elas, Senhor Deus. Dá a essas pessoas, Pai, o discernimento e a coragem, Amém. Senhor Deus, para que elas possam escolher alguém, Pai, de confiança, alguém que possa cuidar delas, Senhor Deus, por meio do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós declaramos aqui que todas as pessoas que estão nessa live serão curadas e tratadas Amém. em nome de Amém. Jesus, Pai. Amém, Que Deus. todo Amém. espírito de medo vai cair por Em terra em nome de nome Jesus. de Jesus, Pai. Que todo espírito noturno, espírito de morte, seja o que for, que não venha do Senhor, Pai, vai ser levado para onde foi, de onde veio, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor Deus, da nossa noite aqui, Pai. Nos traz, assim, um tempo maravilhoso na sua presença. Fortalece a nossa fé. Nos dá sempre a direção e fica no controle, Pai. Nós entregamos, Senhor Deus, o controle das nossas vidas para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Várias pessoas aqui declarando que recebem, recebe Amém. mesmo, em nome de Jesus. Aqui também tem um comentário da Giane, Jussara, talvez. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Te amo, minha pastora linda. Sua ovelhinha lá, Rê. Então, gente, eu queria agradecer a todos, né, que estiveram aqui conosco. Queria realmente que você estivesse orando sobre esse tempo, pedindo a Deus revelação do alto dos céus, palavras de conhecimento, discernimento espiritual, pessoas para quem você vai ter que compartilhar esse vídeo. Nós não estamos interessados em números de likes, nós Não. estamos interessados, a gente nem entende muito disso. A gente, na verdade, está interessado em que essa palavra chegue em quem o Senhor assim desejar. Amém. Então, Rê, mais uma vez, eu sei que você é super ocupada, que você tem um monte de coisa para fazer, mas eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. Um beijo nos meninos, um abração no Eduardo e vamos aí caminhando e crendo que o Senhor Jesus tem muito mais ainda para fazer na vida de vocês e através de vocês, em nome de Jesus. Obrigada, Karine. Obrigada, obrigada por todos e obrigada por esse convite. Fiquei, ó, honrada. Amém, amém. Vamos fazer mais lives, né? Eu tenho Vamos, certeza que com vamos fazer mais lives, com certeza. Tá bom? Quinta-feira que vem eu quero convidar você que esteve hoje conosco. A nossa proposta é estar aqui todas as quintas, eu, Silvana Calisto, sempre trazendo um convidado. Hoje a Silvana não pôde estar aqui conosco, mas na quinta-feira que vem nós vamos estar novamente às 20 horas aqui pelo Instagram do Clave. Um beijo a todos, fique beijo. com Deus. Obrigada Deus. mais uma vez, Rejane. Obrigada a todos que assistiram. Tchau, tchau. Amém. Se você ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre o nosso curso de mapeamento espiritual, esteja entrando ali no site claven.com.br para acessar a nossa aula gratuita e verificar mais informações sobre o curso de mapeamento online que gravamos eu e Silvana Calisto. Muito obrigada por sua participação hoje aqui.